Olá, sejam bem-vindos a mais um M&A Expert. Eu sou Leonardo Grisotto, sócio da Leão Bravo, e hoje vamos conversar com o Leonardo Gianotti. Ele é economista, cofundador do Curitiba Angels, CEO da CWB Capital e tem muita história para contar para a gente, vários casos de sucesso. Tenho certeza que vocês vão aprender bastante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, se acompanhe o nosso podcast e vamos lá. Muito bem, hoje eu vou conversar com o Leonardo Gianotti. Seja bem-vindo, Gianotti, Xará. Muito obrigado, cara. Inclusive, bonito nome o seu. Meus parabéns. Obrigado. Igualmente. Eu devia ser Leandro para a gente poder fazer uma live sertaneja. A gente ganharia mais dinheiro. Com certeza. Bacana. Conta pra gente quem é o Leonardo Gianotti em 30 segundos. Cara, eu sou um mineiro de nascimento, curitibano de coração. Estou aqui há 23 anos em Curitiba. Por mais que tenha trabalhado no Brasil e fora, Curitiba continua sendo a cidade do meu coração. Sou economista, apaixonado por investimentos de impacto e startups. Muito bom. Em que tipo de transação, de porte, de empresa você já trabalhou hoje e no passado, né? Então, eu passei pela minha carreira, acho que 3 grandes momentos. Um momento que foi na área de consultoria internacional, onde eu assessorei M&As, né? Então, era bem o number cruncher, eu era o cara que ficava em cima das planilhas, e essa foi um pouco da minha formação. Por isso que eu me especializei em valuation, né? Foi até o motivo de eu ter estudado nos Estados Unidos e ter feito boa parte da minha carreira do meio, assim. Depois eu fui, entre aspas, cooptado por um grupo de famílias, um multifamily office, então eu fiz isso para algumas famílias durante quase 8 anos, girando em torno daquele ambiente mais de gestão de patrimônio, representando essas famílias. E, mais recentemente, nos últimos 3 anos, focado no mercado de startups, porque eu tive a experiência como investidor anjo. Então, carrega um pouco essa coisa das finanças corporativas para dentro do mercado da nova economia das startups. Então, acho que são esses 3 grandes momentos que eu vivi na minha carreira. Bacana. Você tem algum caso de sucesso para contar? Uma transação que deu certo, o impacto foi positivo? Conta pra gente algum caso nesse sentido. Eu tive a oportunidade de participar de umas transações grandes, né, como VCP Aracruz, lá no passado, mas o meu papel era muito uma trincheira muito específica, né? Então, eu acho que o aprendizado mais importante foi entender o cenário político-econômico que lastreava aquela transação e, ao mesmo tempo, a tecnicidade que esse tipo de transação demanda, né? Então, eu lembro de casos de estar em hotéis separados, com reuniões no meio, era um movimento eram detalhes muito estratégicos. E aí, depois, esse é um primeiro caso que eu posso destacar, mas o meu papel era muito coadjuvante, né? Muito de aprendizado. Mais um que nós dois participamos, eu acho que eu posso destacar, é o que a gente fez na Terra Nova, né? Que é um traço de M&A, que é o turnaround, né? Que a gente entrou para recuperar a companhia, né? Representando uma das famílias. Eu primeiro fui com a missão de fechar, fiz uma análise inicial, vi que era possível fazer uma estratégia mais complexa, te chamei, a gente conduziu todo um turnaround na época, e eu lembro de situações muito delicadas a gente tinha que resolver dívidas ao mesmo tempo que a gente negociava um deal para o futuro, né? Isso tudo em paralelo. Então, para mim, eu acho que um dos grandes aprendizados da minha carreira, acho que uma das coisas que eu mais tenho orgulho foi a recuperação que a gente fez da Terra Nova, né? Porque a gente conseguiu pegar uma companhia praticamente quebrada, reconstruir as bases de valor dela, reconstruir toda a estrutura de caixa, com todas as limitações que ela tinha, porque a gente também não tinha muito recurso para fazer isso, e a gente conseguiu atrair um dos maiores fundos do Brasil, né, na área de impacto, para suportar aqueles anos seguintes e fazer a empresa retomar seu eixo. Então, e depois fizemos ainda a transação profissional para os gestores que fizeram depois o CEO de mercado, né, a formação do conselho. Até hoje eu estou no conselho da companhia, e eu acho que o legado que a gente deixou ali foi um negócio que extrapola ao técnico, né? A gente fez um negócio que realmente vai ficar para a história, eu acho. Não, realmente. E hoje, olha que curioso, só para somar, ontem eu recebi, a Terra Nova virou um case em Harvard, cara. Caramba, que legal. Então, vai ser estudado pelos alunos de de MBA, da turma de 2020 e 2021. Eles vão estudar o case da Terra Nova. Então, porra, um baita orgulho a gente ter feito parte disso. Por mais que, em termos de volume, não foi a transação mais volumosa, que tanto eu como você participamos, mas acho que a responsabilidade que a gente teve e o grau de construção que a gente teve que fazer nesse deal, eu acho que a gente não vai encontrar mais não, cara. É verdade, dizer, foi... É verdade. Esse lado todo aqui é culpa da Terra Nova.
os meus brancos também já estão aparecendo aqui. Então, começaram lá, tenho certeza. Com certeza. Mas realmente foi uma transação, foi um projeto muito desafiador, né, porque envolvia tudo, né, principalmente a parte de pessoas, o impacto que essa empresa tinha na sociedade, tinha e tem, né, Uhum. e realmente dá muito orgulho, muita satisfação de ter trabalhado com você naquele projeto, com todas as pessoas e ver que essa empresa continua operando, né, que toda aquela geração de valor, né, a gente sempre discutia nas reuniões, a gente sempre se preocupava muito com o cliente final, né? Sempre já não se falava muito naquela época, mas a gente tinha essa consciência bem definida de empresa focada no cliente, né? Centrada no cliente. Eu acho que isso ajudou muito a gente a superar os desafios e conduzir o negócio para o sucesso, né? E você sabe que lá, cara, foi uma virada de chave para mim, para entender o papel que o técnico tem junto do relacionamento. Porque tanto eu como você, nós éramos, na época, muito técnicos. Né? Eu acho que já na nossa formação até aquele momento, a gente está falando em 2009, 2010, a gente está falando de uma tecnicidade muito alta. A gente foi treinado nas ferramentas mais modernas, lendo os livros mais indicados, falando com os melhores professores, no Brasil, fora, né? Você fez IGL, logo depois do case da Terra Nova, mas a gente teve oportunidades de aprendizado técnico muito altos. Uhum. Mas ninguém nos preparou para aquilo que a gente viveu. Aquilo que foi negociar com desvantagem, ter que trabalhar ferramentas técnicas durante a negociação, que eu acho que um dos grandes skills de uma pessoa de M&A é você, durante a negociação, pegar uma ferramenta técnica e usar na negociação. Eu me lembro de casos da gente conversar com bancos e os bancos levantarem a ficha dos sócios, né? Falando dos ativos e a gente pedindo para descontar no turnaround. É natural você buscar desconto nos passivos, ao mesmo tempo que você tinha sócios que, para suportar a companhia, estavam aportando capital. Era uma tecnicidade que eu acho que a gente usou o máximo que a gente podia, mas ninguém nos deu aquela ferramenta de relacionamento que a gente teve que aprender na porrada. Tanto, por exemplo, entre nós, entre os sócios, entre os credores, entre os devedores, com a equipe. Cara, para mim aquilo foi uma escola, de verdade. É o famoso consertar o carro ou o avião voando, né? Voando, cara, voando. E tem gente jogando água na sua cara, entendeu? Para não deixar você consertar. Então, conserta aí e joga água na sua cara, entendeu? Então, porque também nem todo mundo está comprando aquela missão na mesma energia, né? Então, são ventos contrários e ventos a favor. Entendi. E do lado oposto, Janotti, você tem algum caso que não deu certo, algum caso de fracasso, ou um caso que putz, não foi para frente, que não gerou o valor esperado? Tem algum caso nesse sentido? Tem alguns, cara, tem alguns, mas eu vou trazer um que eu pilotei, efetivamente, porque aí fica mais fácil, ou que participei ativamente, né? Eu não posso dizer o nome da companhia, porque senão vou expor as pessoas, mas é uma companhia que hoje está gigantesca, mas no começo a gente fez algumas negociações com fundos e com pessoas físicas nas fases de investimento. A gente falou com muita gente bacana, mas a gente chegou a amadurecer o relacionamento da transação com uma grande pessoa física que poderia investir sozinha. E aí tudo muito agradável nas conversas, uma relação de admiração do nosso lado muito legal e tal. Os empreendedores que eu tinha sido investidor anjo e os empreendedores estavam super conectados com a tese de investimento, com o investidor. E, cara, uma relação de admiração e ao mesmo tempo de perspectiva de futuro, né? Construir esse futuro junto e tal. Até que veio o contrato. O contrato era um negócio tão assustador, mas tão assustador. E olha que em M&A você já está preparado para cláusulas muito leoninas. Mas uma coisa é uma cláusula leonina, outra coisa é uma cláusula que vai direto na sua jugular e já rasga, entendeu? Eu brinco que aquele contrato, ele não rasgou, ele não tinha o risco de rasgar a jugular. Aquele contrato rasgou e remendou. E se você fizesse a coisa errada, ele puxava o curativo. E foi um negócio tão... uma decepção tão grande na época, porque deu uma brochada no time inteiro, sabe? E pra gente que estava sonhando para ter eu e os empreendedores, a gente estava sonhando para ter aquele deal acontecendo para o futuro da companhia, de repente a gente se viu e falou, cara, a gente não tem, porque a gente dispensou todos os demais, ficou com aquele, olha a inexperiência, a gente não achou que ia haver um contrato tão leonino quanto aquele, a gente não pode assinar isso aqui. E aí eu tive um papel muito didático de sentar com toda a equipe e falar assim, olha, essa cláusula está dizendo isso. E se isso acontecer? Sabe aquelas coisas que a gente faz muito pouco, né, durante a transação, de mostrar as consequências das cláusulas, né? E aí todo mundo decidiu não fazer.
Cara, no dia que a gente decidiu não fazer, o concorrente entrou com 124 milhões de dólares no Brasil de budget. E a gente se olhou e falou, ferrou, né? Perdemos o timing. E em negócios, nesse sentido, o timing é tão importante quanto a tese. E aí a gente se olhou e falou, cara, agora vamos remar. A sorte que os empreendedores não estão acima da média, né? A gente brinca de A-players, né? Os caras estavam tão acima da média que eles conseguiram encontrar. Eu continuei ali na lida, a gente juntos encontrou uma alternativa muito legal para todo mundo. Hoje eles estão super bem, mas naquele momento foi um estágio de decepção e falar, cara, por que eu não pensei nisso antes? Mas que durante a transação está tão inebriado com outras coisas e a gente perdeu aquele deal e quase perdeu a companhia. Demorou muito tempo e muito esforço. Eu acho que a faixa de cá é toda, de cá é Terra Nova, de cá é esse case que eu estava te contando. E eu acho que ali eu tenho muita lição aprendida desse case. É engraçado que não são os cases mais grandiosos que eu participei, mas são os que mais me trouxeram aprendizado, assim. Porque a dor e a vitória, elas te ensinam muito mais do que simplesmente a tecnicidade, né? Então, eu guardo como uma tatuagem, assim, todo o aprendizado que eu tive nesses dias. Muito bom, excelentes aprendizados e obrigado por compartilhar. Vamos agora para o segundo bloco, onde a gente vai olhar um pouquinho para o futuro. Bem, então a ideia aqui nesse segundo bloco é a gente olhar as suas perspectivas, olhar um pouquinho para frente do seu ponto de vista. Que recomendações você daria aos empresários neste momento? A gente está falando aqui final de junho de 2020, vivendo uma pandemia, uma crise de saúde, crise política, crise econômica, tudo junto. Que recomendações você daria para os empresários? Cara, meu primeiro ponto quando eu estou nesse mercado, e eu tenho falado isso com os meus sócios, com as equipes que eu trabalho, que vai passar. Então, o Brasil é acostumado a movimentos cíclicos de crise e a única certeza que a gente tem é que um dia vai passar. E a gente precisa estar pronto para quando for passar. Eu acho que a grande especificidade da crise do corona é que ela vai passar, mas ela vai te levar para um lugar que é muito diferente de onde a gente estava. Eu estava brincando, eu até participei de uma live que a gente mergulhou numa piscina para atravessar do outro lado. Então, o começo da pandemia era quanto tempo ela vai durar para a gente poder voltar, né? Tanto que a gente falava, quando voltaremos? E chegou um momento que alguém colocou uma capa em cima dessa piscina, você não consegue sair mais. Então, a gente tem que se acostumar a viver mergulhado, que é o que eles estão chamando de novo normal. Então, o que eu posso dizer principalmente essa crise vai passar sim, da sua dureza ou da sua parte mais crítica, ela vai passar, mas o que vai sobrar pós-crise é um mundo completamente diferente. Então, nesse sentido, o que eu recomendo? Que a gente trabalhe com curto, médio e longo prazo. Curto prazo, para mim, é o dia de hoje. Eu acho que boa parte dos negócios estão preocupados com o dia de hoje ou de amanhã, né? Médio prazo é infinitamente logo depois da pandemia. A pandemia voltou, ou a gente retomou níveis de atividade econômica próximos à pré-pandemia, eu estaria falando de um médio prazo, porque eu não acho que a gente vai fazer isso em 2020, por exemplo. Seria talvez o momento da vacina, né? No momento que a gente tiver uma vacina, talvez a gente comece a pensar em médio prazo. E longuíssimo prazo, a sua companhia daqui a 10 anos. Porque a tendência é que a gente tenha mais coronas, vírus, aí no sentido metafórico da coisa, né? Outras crises, por exemplo, uma guerra entre China e Estados Unidos, por exemplo, né? Outra uma crise sanitária, outra crise política, como a gente está acostumado aqui no Brasil, mas que a gente vai viver crises cada vez mais constantes. E como é que o meu negócio fica nesse longo prazo? O ponto mais importante no curto prazo, para mim, é caixa. Caixa barra pessoas. Como é que eu estou cuidando do meu caixa? Porque a minha perenidade depende das pessoas e do caixa. Então, como é que eu estou cuidando do caixa? Como é que eu estou cuidando das pessoas? Uma vez que eu já equalizei a questão das pessoas, encontrei a equipe ideal para atravessar essa crise, usei todas as ferramentas de subsídio, eu posso agora olhar para o caixa e controlar em que prazo esse caixa vai sobreviver. Qual é o meu runway? Quanto tempo eu tenho de solvência? E olhar para isso. Então, para mim, caixa e pessoas no curto prazo. Médio prazo, a sua relação de engajamento com o cliente. A gente saiu de uma relação utilitarista para ir para uma relação de engajamento. Ou seja, não é à toa que a gente está vendo os grandes monopólios crescendo no mundo todo. Por quê? Porque esses caras encontraram uma veia de engajamento que sobressai ao utilitarismo. Que é, por exemplo, eu compro lá porque é barato. Não, agora eu compro lá porque lá é lá. Lá tem um relacionamento de marca. Tem, por exemplo, a Amazon. A Amazon começou me entregando livro. Agora ela me entrega TV, ela me entrega web services, ela me entrega logística. Eu compro fralda na Amazon. Isso é uma relação de engajamento, não é mais só utilitarista, né?
É o utilitarista levado a um outro nível. No médio prazo, para mim, é qual a relação que eu estou tendo com o meu cliente. Ou que tipo de relação que eu vou ter que reinventar com o meu cliente. Né? E, por último, ficar atento a tendências e concorrências. O que vai acontecer daqui a 10 anos? Será que meu negócio vai estar de pé daqui a 10 anos? Eu não tenho visto muito empresário fazendo essa reflexão, cara. E me assusta. Porque boa parte de uma construção de valor ou uma construção de fluxo de caixa futuro vem das tendências que você está enxergando. Seja porque você olhou para o delivery de forma diferente, seja porque você olhou para uma nova linha de produto, seja porque você remodelou todo o seu modelo de negócio. Me assusta pensar que mais Kodaks vão vir, né? Mais empresas como a Kodak vão vir, que vão ser fritas, ou vão ser assadas, ou vão ser cozidas dentro da água da pandemia. Então, eu vejo, eu sei que o curto prazo incomoda muito. Ah, mas Léo, eu não tenho caixa. Ok, você não tem caixa. Então, equaliza o caixa, mas isso não te exime de fazer uma reflexão de longo prazo. Percebe? Por conta Pode ser até uma reflexão de longo prazo que meu negócio não vai existir. Ela é válida. Se ele não vai existir, que tal pensar no M&A nos próximos 2 anos? Para que alguém possa reinventar esse seu negócio. Percebe? Como é que a gente pode trabalhar essas 3 fases? Mas, para mim, é fundamental que, pelo menos, o empresário esteja disposto a fazer essa reflexão. Boa parte deles estão mais reclamando do governo, reclamando da pandemia, do que lidando com a realidade em si. É verdade. Até essa semana, eu até pensei em escrever, falei, mas deixa quieto. Mas vai muito nesse sentido. Fui fazer compra no mercado online e o sistema deu pau. Aí eu fui no iFood fazer compra à noite, né, não tinha mercado. E aí você só pode comprar em mercados no iFood quando eles estão abertos. Oi, não tem compra programada? Se eu entrar à noite, não posso comprar, é só quando está aberto, tipo online, né? Aí você pede de um mercadinho regional, fala assim, entrega? Não entrega. Gente, que mundo vocês estão vivendo, Exato. né? Que mundo vocês estão vivendo? Por exemplo, uma das coisas que eu acho que vai ser muito pensado é o papel que o mercado tem, né? O varejo tem na sua vida. Uhum. Você viu? Ele é um item essencial, mas você ainda pega o produto da gôndola, põe no carrinho, do carrinho no caixa, do caixa no carrinho, do carrinho do seu carro, do seu carro para outro carrinho, do carrinho para sua casa. Cara, é um negócio assustador de ineficiente. Sim. E mesmo o sistema de delivery, né? Eu fui sócio do James, por exemplo. O James é um processo muito legal, mas ainda existe uma pessoa que faz a compra na gôndola. Uhum. Então, por mais que a relação seja eletrônica, ainda tem uma pessoa que senta na gôndola, então, que vai na gôndola. Eu acho que tem muito espaço para revolução quando você começa a refletir sobre isso, sabe? Entendi. E pegando o gancho nessa questão de setores, quais 2 ou 3 setores que você acha que vão se beneficiar, que vão escalar, vão bombar, vamos falar assim, daqui para frente? Cara, eu tenho ficado muito atento a varejo. Eu acho que vai acontecer alguma coisa em varejo. Em especial no varejo, estou olhando para shopping center e supermercadistas. Eu fiz recentemente um investimento na Antwerp, que é uma empresa que vai revolucionar a mão de obra das gôndolas, que vai permitir que as gôndolas estejam sempre cheias. Um exemplo da ineficiência do setor varejista. Quem faz a reposição de gôndola é a indústria, não é o supermercado. Então, se eu sou um cara que produz biscoito, lá em Campina Grande do Sul, eu preciso ter uma pessoa que vai lá, tirar do depósito e mandar para a gôndola. Isso, para mim, é um dos espaços de disrupção que a gente tem, do varejo como um todo. E eu estou falando só de uma questão incremental, né? Não estou nem revisitando o setor inteiro. Eu acho que uma outra mudança é o mercado imobiliário, porque a partir do momento que eu construo uma casa baseado no sistema logístico que eu vivo, a escola dos meus filhos, o meu escritório e tal, não sei o quê, a importância que eu estou dando é para localização. Localização. O mercado imobiliário vai sofrer algum tipo de revolução que eu ainda não consigo mensurar qual é, mas eu estou estudando para. Eu acho que, por exemplo, os escritórios vão ser ressignificados, o papel que o escritório tem. Quando a XP pega toda a sua Faria Lima e coloca no interior de São Paulo e chama de Vila XP, ela está mandando um recado muito claro. Ela está enxergando que não existem mais espaços para baias. E se não existe espaço para baia, o que eu vou fazer com aquelas imensas lajes corporativas que eu tenho na Faria Lima, por exemplo? Percebe? Uhum. Como é que o mercado vai se relacionar numa nova relação de localização? Para mim, esse é o... E segundo, será que as pessoas, a próxima geração vai querer ter tanta propriedade como a gente quer? Ou como a gente queria? A gente nasceu programado para comprar casa própria, né?
E Nossos carro. pais mais, acho que a nossa geração um pouco menos, mas a geração que está vindo, cara, ele não sabe se é aluguel, se é pagamento. Ele não vai entrar no financiamento de 35 anos na Caixa Econômica, entendeu? Do que a nossa geração fez. O terceiro que eu acho é o mercado de dados. Eu acho que tem uma economia surgindo, e pode parecer clichê falar que o dado é o novo petróleo, mas eu acho que algo vai acontecer com dados. Empresas que, quando você enxerga o modelo de negócio, você não está vendo a verdadeira raiz de lucratividade dela, que é a produção de dados. Isso vai ser muito importante. Eu acho que, inclusive, é um ponto de atenção para muitos dos empresários, né? Não só a LGPD, que é o lado... Tem muito empresário preocupado com a lei de proteção de dados, mas esquecendo de como é que eu posso fazer dinheiro com esses dados que circulam pelo meu negócio. Um quarto, cara, que eu poderia falar é fintech. Eu acho que a gente viveu uma primeira onda de revolução das fintechs, mas a gente vai viver a segunda agora. A segunda tem a ver com a nova regulação, sandbox regulatória no Banco Central, na CVM. Eu estou especialmente envolvido na revolução do mercado de capitais para ver em que lado vai ter um movimento consolidador, por exemplo, como o Credit Suisse compra a Modal Mais, né? Quando a XP, o Itaú compra a XP, quando a XP compra a Rico, e isso tudo acontecendo no primeiro grau de consolidação, você tem um segundo grau de revolução aqui, que é quando a regulação começar a ser flexibilizada. Aí, meu amigo, blockchain implementado, tokenização, uma série de coisas que vai trazer um open banking, por exemplo, né? Você ter portabilidade, uma série de coisas vai trazer um movimento que antes do oligopólio para um movimento plural de mercado financeiro. E por último, que é um mercado que você sabe que eu gosto muito, que é o mercado de impacto, né? Eu acho que nenhuma empresa vai poder existir se ela produzir impacto negativo ou se ela não produzir impacto positivo. Então, eu acho que vale essa reflexão do ESG, né? A gente estava falando um pouco hoje mais cedo, Sim. que é dar atenção para a governança e os impactos ambientais e sociais, vai virar, eu acho que é um dos grandes componentes do novo normal. Não é uma tendência bonitinha, light flowers. Eu acho que é uma tendência que veio para ficar conectada à lucratividade, não mais conectada à filantropia ou à benfeitoria dos investidores. Acho que seriam esses, cara. Sim, Eu perfeito. confesso que eu tenho mais dúvidas do que eu estou te dando aqui os 5 principais, mas eu ainda tenho Ah. muitas dúvidas do que Schumpeter veria como onda de inovação nesse momento. Em especial com inteligência artificial, machine learning. Eu não gosto de pensar que essa coisa do surto de que empregos vão se perder. Eu acho que sim, a gente vai ter uma onda de não só de desempregado, mas de inúteis. Isso me preocupa. Então, me preocupa muito mais como é que os profissionais vão se preparar do ponto de vista de inteligência emocional para essa revolução. E técnica não vai dar para acompanhar. Você não vai conseguir cumprir o gap técnico para fazer as pessoas continuarem empregadas. Mas isso é outro papo. Bacana, muito bom. E do lado oposto, que setores que você acha que vão declinar, cair e perder força nos próximos anos? Então, cara, eu acho que esse mercado que eu te falei da micrologística vai ter que acontecer alguma coisa. E aí eu estou derivando tanto para o movimento como uma coisa chegou em casa, né? Por exemplo, caminhões da década de 70 circulando, queima de carbono, postos de gasolina, sabe? Tem toda uma velha economia que eu acho que vai ser disruptada nos próximos anos. Não sei se é pelo carro elétrico, não sei se é pelo fato de ninguém ter carro próprio mais e andar tudo em economia compartilhada. Eu não sei qual vai ser o grau dessa revolução, mas que o movimento de propriedade de carros e a matriz logística do Brasil vai ter que ser transformada duramente, isso sim. O segundo ponto para mim é a gente está vivendo a lógica do acesso. Tudo que depende de propriedade, para mim, vai ser disruptado. Por exemplo, lembra do telefone que a gente declarava no imposto de renda? Sim. Meu pai tinha no testamento do pai dele, do meu avô para ele, tinha um telefone. E depois ele teve declaração da linha telefônica durante muitos anos no imposto de renda dele. Até hoje eu tenho essa folha do imposto de renda do meu pai. Cara, isso é um movimento simples para dizer que eu acho que vai acontecer com casas, por exemplo. As pessoas não vão empatar 1 milhão, 2 milhões, 500 mil, 300 mil reais de uma pessoa que ganha 2 mil, 3 mil reais ter um ativo de 300 mil financiado. Não me parece uma conta lógica no mercado onde o acesso é mais importante do que a propriedade. Abre também um outro mercado, que é o mercado de renda. Quem economizou pode comprar e alugar. Você dá o acesso para as pessoas, mas não necessariamente as pessoas vão entrar em financiamentos de longuíssimo prazo por conta da propriedade. Eu vejo também uma revolução no mercado médico. Eu tenho refletido bastante sobre isso, de essa coisa de eu ficar
na fila do médico durante 40 minutos esperando, acho que todo mundo aqui já passou por isso, né? 40 minutos na fila de um médico esperando para ser atendido, com uma fila de exames e talvez uma virose, uma coisa assim, eu acho que isso, no longo prazo, não tende a acontecer mais. Eu vou usar o conhecimento médico para causas médicas, não necessariamente para microconsultorias. As microconsultorias vão ser substituídas com wearables. A minha camisa vai me dar o que o meu cardiologista às vezes me dá, que é medir minha pressão e ver se está tudo bem. Essas microconsultas vão ser feitas por hardware, acoplados na casa das pessoas. Quando eu tenho medição de temperatura em porta de shopping center, para mim isso é o começo bem sutil de uma telemedicina que vai ser super apurada, onde você vai ter muitos fragmentos de relacionamento com o seu médico e não mais essa coisa de marcar um endocrinologista e ficar 40 minutos esperando para ele te dizer que você está com a tireoide desregulada. Quem vai me dizer isso é o copo que eu bebo. Sei lá, tô aqui, eu não sou da área de produção dessa biotecnologia, mas o que eu estou querendo te trazer é que o mundo como a gente viu, médico até hoje, não parece perdurar no mundo médico daqui a 10 ou 15 anos. Seja pela telemedicina, seja pelos wearables, seja pela própria consciência dos novos alimentos, né, the whole foods, a comida que vai te curar também. Tem todo um movimento, não sei se você tem sentido isso, de mais atenção à alimentação. Hoje as pessoas morrem porque comeram colesterol, assumiram colesterol. Por que elas não viram antes? Acho que a medicina preventiva vai ser revolucionária nesse sentido também. E por último, cara, eu acho que o mercado bancário é oligopolizado. Eu acho que isso que a gente viveu, de ver 3 grandes bancos dominando 90% do mercado, isso está com os dias contados. Muito bom, excelentes exemplos aí para a gente refletir e ajudar no nosso planejamento e visão de futuro. Somando tudo isso, que perspectivas que você vê pro mercado de fusões e aquisições nos próximos anos? Eu vejo com muito bons olhos, cara. Eu estou impressionado com o volume que a gente chegou em Selic. A gente não pode esquecer que a gente tem hoje perto de 6 trilhões de reais alocados em renda fixa no Brasil. E isso faz com que todo esse dinheiro seja remunerado a uma taxa de referência de 2,25 ao ano. A gente está gravando isso aqui em junho de 20, né? Então, isso força a gente levar a economia para a economia real, né? Deixar de ganhar dinheiro artificialmente no mercado financeiro, no mercado de capitais, e levar o capital para onde ele é necessário, que é a produção de prosperidade e construção de impacto na base, né? A gente fazer com que mais pessoas, em vez de comprarem ações da Petrobras, também comprem ações da banca de jornal, né? Nem sei se vai ter, mas da padaria, dos pequenos estabelecimentos, do e-commerce, e você ter uma base ampliada de acesso a capital, né? E de investidores. Isso faz com que a indústria, na sua cadeia de valor, suba para um movimento consolidador em diferentes frentes. Sejam porque players compram players, seja porque a propriedade se torna coletiva. Mais pessoas acessam aquela propriedade coletiva, né? Então, mais pessoas vão ser donas do capital empreendido em empresas. Isso faz com que você consolide mercados já estabelecidos. Esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto, que é a própria esse capital disponível vai fazer com que eficientes comprem ineficientes, que também é um movimento consolidador, né? Nesse movimento consolidador, você tem que trazer capital para financiar essa estrutura. Então, para mim, vai crescer a indústria dos IPOs. Para fazer IPOs, tem que ter companhias com muita musculatura, tanto de gestão como de faturamento. Então, para fazer isso, você tem que consolidar na base, né? Então, acho que essa é uma das tendências. Mercados que vão ter que fazer IPO e vão acessar esse capital que está disponível, ele tem que fazer o dever de casa de consolidação da cadeia de valor. Tá? Em contramão a isso, eu acho que você tem movimentos que já estão consolidados que vão tender a desconsolidar. E aí, cadeias produtivas mais horizontais. Nesse mercado, em especial, por exemplo, a indústria de autopeças. A indústria de autopeças é um grande conglomerado, né? De pessoas que produzem pequenas partes e que dão origem àquela peça que depois vai ser usada nas montadoras. No momento que você fala de um carro que tem, sei lá, 3 mil peças, é um movimento. No mercado onde você tem um carro produzido com 500 peças, um carro elétrico, você concorda que essa indústria vai ter que se reinventar? E aí eu vou ter que produzir menos componentes, mas de forma mais distribuída? E eu nem estou falando aqui de impressão de peças em impressora 3D, que também vai destruir esse mercado. Eu vou imprimir, não estou falando que eu vou imprimir, mas eu vou imprimir na minha cidade, talvez, a peça que a Alemanha manda do fabricante do meu carro, em vez de esperar a importação e a exportação disso. Então, eu vejo um movimento em alguns lados, em alguns setores, consolidador, por conta dessa abundância de capital
e esse viés de economia real que a gente vai viver, como a gente nunca antes viveu no Brasil, né, um momento único, e ao mesmo tempo eu vejo alguns mercados extremamente concentrados serem fatiados, como a gente está vendo hoje com essas estruturas de ownership muito estranhas, né? O Itaú é dono da XP, tem 49% da XP, ao mesmo tempo que ele briga com a XP na linha de frente da mídia. Será que isso não é um jogo de cartas marcadas e a gente tende a ter mais players no mercado? Eu não quero ter... Eu não quero... A XP veio para quebrar o oligopólio e agora ela faz parte do oligopólio. O que vai ser a tendência de mercado? Que a Warren, que a Modal Mais, que a Rico, que a Easy Invest, que mais players do mercado de capitais venham para alongar essa cauda de concorrência. Faz sentido isso que eu estou falando, de hora consolidar e hora desconsolidar? No meio do caminho, eu estou falando de um grande mercado que precisa de gente boa para fazer esses movimentos acontecerem. Sim, perfeito. Uma aula de economia e movimentos dos mercados. E muito bom, show de bola, excelentes exemplos, né? Você mostrou aí com vários casos, vários exemplos, acho que dá para a gente visualizar muito bem esses movimentos que está nos transmitindo. Bom, vamos agora para o terceiro bloco, onde a gente vai fazer um bate-bola aí com algumas dicas suas. Bem, chegamos ao terceiro bloco. Vamos conversar aqui com o Gianotti. Quero saber quais são os um ou dois livros aí que mudaram a sua vida ou que te influenciaram muito e por quê? Eu adoro ler, mas eu lia coisas muito aleatórias. E agora, nesse momento, e eu tive um momento na minha vida de ler muitas questões técnicas, muito só técnicas. Depois eu vivi esse momento que eu comentei de muitas leituras aleatórias e hoje eu tenho tentado manter 3 linhas de leitura. Eu posso tentar trazer um livro em cada linha. Uma linha técnica muito forte, de tentar sempre ter um assunto do estado da arte da minha área. Então, eu acho que um dos livros que foi super importante para mim, chama-se Venture Deals. Na minha área de consolidação e investimento em startups, conhecer os deals, como são feitos pela raiz da indústria de venture capital, é muito importante. Esse livro chama-se Venture Deals. Depois eu te passo os detalhes, você pode deixar na descrição aqui para a turma. Mas eu acho que ele traz os detalhes da nova economia. E eu acho que boa parte da relevância das startups nos próximos anos vai bater no mercado de M&A. Vai bater como? Startups se tornando clientes de M&A, sejam porque grandes corporações querem comprar startups, sejam porque startups querem comprar startups, né, em estágios diferentes, assim como você tem que prover capital para diferentes níveis dessas startups. Né? Você tem cheques desde 500 mil até 10 milhões de reais. E essa é uma indústria muito concentrada ainda, muito concentrada. Pra você ter ideia, no passado ela foi de 4,6 bi de dólares. Né? Muito pequena perto do potencial dela, muito pequena, perto do retorno que ela tem entregado. Como ela entrega retorno, a tendência dela chamar mais capital é muito grande. E aí, quando você chama capital, você provém capital disponível. Por exemplo, uma empresa que captou 200 milhões de reais numa série B ou numa série C. Quando ela faz isso, ela tem que ser agora compradora, porque como é que você escala uma companhia sem fazer M&A? É impossível. Se você esperar que você vai ter todas as respostas com produtos internos. A consolidação faz parte do movimento de crescimento em ritmo acelerado. Né? Então, para mim, o Venture Deals é fundamental. Uma segunda que eu estou adorando, eu leio muito sobre estoicismo. Eu acho que em momentos de grande incerteza emocional, de grande incerteza do ponto de vista até de futuro, né? De para que lado nós vamos, o que vai acontecer, é tanta coisa, é tanta informação, e quanto mais eu leio, mais ignorante eu fico. O que te traz para um chão mais tangível? Eu leio muito sobre estoicismo, e um livro que eu tenho lido, até inclusive está aqui, ó. Ele foi revolucionário para mim, chama-se O Ego é Seu Inimigo. Inclusive, esse autor aqui, Ryan Holiday, ele é um cara que tem várias linhas. Eu estou com esse agora, mas ele tem Stillness is the Key, ele tem várias coisas, Daily Stoic, ele tem muita coisa bacana ligadas ao fato da realidade ser mais importante do que as suas elucubrações de futuro ou as suas dependências do passado. Né? O que importa? É a realidade. A realidade conserta tudo. Porque se você estiver no momento presente, estiver inteiro, estiver pleno, você vai conseguir lidar tanto com as incertezas do futuro quanto com as agruras e glórias do passado. E aí você vive sempre vivendo o momento presente. Né? E eu gosto muito, você sabe, né? Eu gosto de ler muito sobre cultura geral em si, eu gosto de literatura. Então, recentemente eu reli Don Quixote, por exemplo. Eu acho que isso te dá repertório
não só imaginativo, mas também de tratar as coisas com menos emoção e com mais razão, porque você extrapolou a sua emoção através da literatura. Então, eu recomendo que todo mundo, em algum momento, tenha uma leitura técnica, uma leitura do ponto de vista pessoal e emocional, né, de você trabalhar você, né, o autoconhecimento, a liderança integral, enfim, uma série de... Inclusive, eu gravei um episódio do meu podcast semana passada com Paulo Cruz Filho, só falando de liderança integral, porque eu acho que isso é importante para o mundo dos negócios. E uma terceira linha é ler literatura, cara, é ler os clássicos, tá conectado com filosofia, está conectado com literatura clássica, para poder trazer para o seu repertório um pouco mais de imaginação e você não ficar tão duro. Porque não se faz M&A se você for só rígido, né? Se for muito intransigente. Muito bom, perfeito. E para a gente fechar, se você tivesse que eleger de 1 a 3 mentores, quem seriam eles? Mentores, assim, de trabalho, você diz? Pode ser de trabalho ou de vida, pode ser pessoas próximas ou pessoas que você simplesmente admira em qualquer lugar. Tá. Eu acho o legal da mentoria é que você tem mentores que ele nem sabe que ele é seu mentor, né? Assim. Isso é legal, assim. Cara, eu gosto daquela pessoa, ela é minha mentora e ela nem sabe que eu existo. Isso é muito legal. E de vez em quando eu tomo algumas coragens e eu faço contato. Por exemplo, eu admiro muito um professor de Harvard chamado George Serafin, que fala sobre Reimagine the Capitalism. Cara, ele é praticamente o meu mentor, mas ele nem sabe. Ele nem imagina que eu existo. Então eu gosto desse tipo de relação platônica da mentoria, né? Ter pessoas que você admira. Eu gosto da micromentoria, que é a mentoria do dia a dia, um pouco do que eu tenho com você, um pouco do que eu tenho com amigos nossos próximos, né? Eu acho que essa troca é uma mentoria, né? Quando eu te falo as minhas agruras, quando você me fala as suas dificuldades e a gente troca os seus planos e tal, isso são micromentorias. E eu tive na minha carreira também 3 mentores, que a gente pode falar de mentores clássicos, né? Eu tive um sócio chamado Luciano Kister, que foi um mentor fundamental na minha carreira. Eu acho que ele me ajudou a amadurecer o que eu chamo de proposta de valor, né? Da minha proposta de valor. Eu tive recentemente uma mentoria com o Peter Rabley, que é um dos investidores da Terra Nova, né? Da Media Network, de um fundo chamado Place Fund. Ele me ajuda a dar uma visão de impacto. E recentemente eu tive uma mentoria com o Paulo Bellotti, que é o gestor da Move Investimentos, que é um fundo de impacto, um dos maiores fundos do Brasil, acho que de impacto. E ele é um cara muito experiente no mercado de capitais e especialmente na indústria de impacto. E como a gente compartilha a Terra Nova, ele consegue me dar uma mentoria muito focada, muito específica. Mas uma coisa legal, Grisoto, é que a todo momento você tem que renovar suas mentorias. Claro, essas 3 que eu te falei são mentorias para a vida, mas você tem que renovar suas mentorias de acordo com os desafios que você está vivendo. E eu acho muito legal desse novo momento da economia que a mentoria acontece. É muito legal, por exemplo, se eu pegar o telefone e falar, Grisoto, estou agoniado, topa um papo de 10, 20 minutos, cara, você não vai se negar a fazer isso. De jeito nenhum. E isso é muito bom, essa mentoria viva que eu acho que a gente tem que valorizar mais. Não ficar com medo de fazer esse pedido e muito menos de pedir. Quando chegar esse pedido para você, eu acho que é quase um presente. Falar, cara, que legal, vou poder te ajudar com as minhas dúvidas, porque resposta eu não tenho nenhuma. Mas, e ao mesmo tempo essas micromentorias, para mim, eu acho que é o estado da arte do desenvolvimento pessoal. É você usar a sua rede para que ela te alimente. Esses dias eu tive também uma pessoa do mercado de M&A chamado o Leandro, que era da Graphic e foi da Zaxo. O Leandro me trouxe muitas leituras interessantes do mercado de M&A e principalmente da nossa conversa foi muito pessoal, sabe? Em poucos momentos você fala do Leonardo Grisoto, pai, profissional, marido, e poucas vezes você fala do Leonardo Gianotti, pai, marido, profissional, craque do futebol brasileiro. Poucas vezes a gente fala disso. E eu acho que às vezes a gente tem que ter esses momentos. Eu não abro mão de terapia, não abro mão, acho que é um ativo essencial na minha carreira, ter uma boa terapeuta. No meu caso é a Juliana Bley, e você pode chamar de mentoria também, porque os conteúdos que ela traz e o jeito de fazer pensar, um terapeuta não é só para quem está precisando. Eu acho que é quando você está muito bem que você tem que fazer. E a terapia também pode ser uma pessoa, como pode ser uma corrida, pode ser um futevôlei, pode ser um golfe, pode ser um tênis, pode ser uma corrida, pode ser o que você quiser, desde que te transforme numa pessoa melhor no final. Sensacional. E adorei o termo de mentoria platônica, né? Inclusive, toda semana eu converso com o Warren Buffett, tenho um papo ali com ele, ver o que ele considera, mas... Já tem um apelido para ele? A minha sugestão é que você dê um apelido para ele. Eu chamo ele de Web. Você dá um apelido que você chama Web, ótimo. Web, Warren Edward Buffett, né?
De web. Excelente. Porque aí você atingiu o grau máximo da mentoria platônica. Que é a hora que você cria intimidade. Ou insanidade, quer dizer. Quase isso, quase isso. Mas, cara, quando eu falei do futebol, eu senti que você deu uma risada sarcástica. Você que já jogou bola comigo, Não, eu queria que você não. revisse esse seu conceito, tá? Um craque, camisa 10. Nossa, Muito bom. Vocês perceberam pela multiplicidade de exemplos e citações do Gianotti o quão experiente ele é. Gianotti, quero te agradecer demais por essa entrevista, por compartilhar um pouquinho da sua experiência aqui conosco. Obrigado. imagina, cara, foi um prazer. Acho que a gente aprende e sempre estar perto de você, para mim é uma honra, cara. Então, sempre que possível, estou aqui para contribuir. Maravilha, show de bola. Excelente entrevista, não? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com os seus amigos, curta o nosso canal e acompanhe toda sexta-feira no ar um novo episódio aqui do M&A Expert. Um forte abraço e até a próxima.